Salve, salve galera, seja muito bem-vindo a mais um Tudo Acaba em Business. Meu nome é Marcelo Santoro e no dia de hoje, rapaziada, você vai aprender tudo, mas tudo sobre inteligência artificial, tecnologia, dados com um grande especialista. Pessoal, eu apresento a partir de agora um grande amigo e com muita honra recebo Vitor Di Pardi. Tudo bem, Vitão? Tudo bem, Marcelão. Obrigado aí pelo convite, por receber a gente aqui nesse estúdio super legal. Feliz de estar aqui com vocês. Vitão, para vocês entenderem quem é o Vitor, tô aqui hoje, tô me adaptando à câmera ainda. A gente mudou a posicionamento. Vitão, ele é especialista, ele trabalha na Microsoft, ele é especialista em IA, inteligência artificial e dados, né? Assim como eu, apaixonado por estudo, também da filosofia do Lifelong Learning, vamos falar muito de fé e religiosidade também, vamos falar de alto desempenho e vamos falar principalmente das novas tecnologias e o tamanho que a IA, que a inteligência artificial tem ajudado já a vida das pessoas, os empreendedores também, e o quanto esse mercado está em expansão e vai melhorar ainda mais para todos que se dedicarem a essa área. Vitão, antes de tudo, cara, queria que você se apresentasse para a galera, falasse um pouquinho a seu respeito. Quantos anos você tem mesmo, Vitão? 28. 28 anos, super jovem e trabalha numa empresa do tamanho da Microsoft, num cargo que hoje é valioso, muito valioso, porque, pessoal, hoje tem um profissional muito valorizado, é o cara que entende de inteligência artificial. Então gostaria, Vitão, que você falasse um pouquinho pra gente da sua entrada, como é que você chegou na Microsoft, enfim. Cara, eu cheguei na Microsoft como estagiário. Quantos anos você tinha, Vitão? Eu tinha 23 anos. Faz 6 anos, talvez finalzinho ali dos 22 anos para os 23, eu já trabalhava antes. E aí no meio, no estágio que eu tava bem feliz, assim, era aqueles estágios bem, sabe, que não desenvolve muito, não aprende muita coisa. Foi um ano bem difícil na minha vida. E do nada, assim, tava lendo notícia, não sei quantas empresas abriram vaga. Não sou da área da tecnologia, né? Sou formado em engenharia de produção. E eu gostava muito do Xbox, cara. Sim. Tinha um Xbox e tal. Pra mim, até então, era a empresa do Windows e do Xbox. Eu falei, cara, que legal, né? Um produto e tal, não sei o quê. Vamos, na esperança de trabalhar com videogame, falei, vamos se aplicar e ver no que dá. Tive uma primeira entrevista, tava mega nervoso, entrevista no Skype, o pessoal de fora e tal. E aí passei na primeira fase. Na segunda fase, e a gente tava falando aqui um pouco antes de começar, eu sou muito religioso, eu meio que já sabia que ia passar, Marcelão. Eu tava muito bem, assim, comigo mesmo, cara. Tava, sabe quando você tá em paz, a sua espiritualidade tá... Sabe quando Deus prepara a história, a gente... Depois pode entrar mais a fundo nisso, mas a história de como isso tudo aconteceu, os momentos e tal, foi um testemunho pra mim na minha vida. E aí, cara, entrei como estagiário 2017. E aí, como estagiário, cara, tem uma história bem legal dessa entrada. Eu falo, hein, Marcelo? Você entrou um pouquinho antes da pandemia, né? Um pouquinho antes da pandemia. Tá. Uns 2, 3 aninhos antes da pandemia. E... tem uma história legal porque quando eu fui dar a notícia, eu estagiava numa outra empresa, quando eu fui dar a notícia dessa empresa, eu não sei porquê, tinha um vice-presidente dessa empresa, uma empresa muito grande, uma multinacional francesa, que o cara gostava muito de mim, cara. A gente estava muito bem, a gente estava num evento, o cara era vice-presidente, eu era estagiário, assim, né, a distância entre nós dois, e o cara me chamou pra conversar, tal, não sei o quê, pô, vamos fazer uma parceria, a gente monta um plano de carreira, já acelera, te efetiva, tal, não sei o quê. Em compensação, na minha entrevista, eu pude fazer uma pergunta para o meu entrevistador, o Edinho, e eu falei para ele, cara, como que é o plano de carreira aqui? E a Microsoft tem muito isso, eu gosto muito dessa cultura da Microsoft, claro, de provocar, de extrair o melhor. Ele falou, cara, que para você dar sequência na sua carreira, você vai ter que ser um cara diferente. Vai ter que fazer por merecer, não é tão simples assim. Mas de qualquer forma, se não der certo, você tem uma estampa legal, aí uma marca legal na sua carreira. Então eu larguei uma coisa muito até então sólida, com um plano de carreira até então sólida,
E foi, de uma certa forma, um risco, entrando para um mercado totalmente novo, Claro, na você esperança correu de risco. trabalhar com o Xbox. Exato. Skin the game. Skin in the game, exatamente. E cheguei lá, entrei para um mercado totalmente diferente, B2B, cloud, nuvem, e deságua nessa posição que eu tô hoje, que é a posição de inteligência artificial como especialista. Então, cara, já faz aí uns 5, 6 anos de Microsoft, comecei como estagiário, passei por uma área de canais, sempre voltado para o comercial, né, para venda. E desde o começo desse ano, começo para o meio desse ano, trabalhando mais na área de tecnologia, AI, para também surfar nessa onda do mercado, né? Sim, cara, e assim, eu já vou entrar no papo, porque assim, eu sou um cara completamente apaixonado, eu sou um entusiasta da inteligência artificial. Então assim, se hoje você me perguntasse, falei isso aqui para você nos bastidores, cara, quer passar 30 dias, você pode escolher qualquer curso que você quiser hoje, pra você passar 30 dias imerso, e eu gosto dessas coisas. O que seria? Sem dúvida, inteligência artificial. Legal. Cara, é minha paixão, eu acho isso animal, acho que o desenvolvimento, e eu acho que a gente está passando por uma fase de transformação tão importante como foi a internet, tão importante como foi a, sei lá, a revolução industrial lá atrás. É um momento muito diferente, esse momento aqui da entrada da inteligência artificial. E a gente está tendo o privilégio de estar no começo disso. E aí eu gostaria que você falasse como é que é a sua rotina, cara, como é que você chegou até essa posição, porque eu imagino que... Imagino não, a competição para estar na sua... Lógico que tem muita gente ainda despreparada, né? A gente sabe que ainda tem muita gente para aprender, mas tem muita gente boa que queria estar ali no seu lugar, porque é uma função realmente maravilhosa. E a Microsoft, para mim, eu já falei isso para você, eu gosto mais, por exemplo, fazendo um comparativo entre o ChatGPT, que é muito bom, mas comparando com a inteligência artificial da Microsoft, que é gratuita, eu acho melhor o resultado das coisas que eu tenho ali. Menor, um pouco, você tem ali até 4.000 caracteres, se não me engano, né? Até eu perguntei para você, liguei um dia, falei, Vitão, não tem uma versão paga não, cara, que eu posso escrever um livro aqui? Já tem, hein? Podemos falar Sério? sobre isso depois. Pô, né? Sensacional, cara. Que até falei, pô, a gente foi numa palestra da Microsoft, que foi lá que a gente se conheceu, eu falei, Vitão, o que vocês tiverem aí de cobaia, que vocês quiserem usar, pode me ligar, que eu vou com uma amarra, cara, eu vou amarradão. Legal pra caramba. Então, cara, gostaria que você explicasse como é que foi a sua chegada para a inteligência artificial e sem dúvida um caminho sem volta, né, Vitão? Sem volta, cara. Eu queria até ilustrar isso que você falou, né, e o porquê que você, eu e a gente vê tantas pessoas se interessando tanto pelo tema, porque de fato inteligência artificial é um tema, não é só pelo interesse de, é interessante, é diferente, mas é o impacto que isso já está tendo e vai ter na nossa vida nos próximos anos. Sem dúvida. É absurdo. Se alguém tiver dúvida disso, gente... eu acho que hoje é para acabar com essa dúvida. Esquece. Hoje é para acabar com essa dúvida. Tem uma entrevista do Bill Gates, e como bom funcionário da Microsoft, gosto muito do Bill Gates. Papai Bill. Tio Bill. Que ele deu uma entrevista no começo desse ano para Forbes, falando um pouco sobre inteligência artificial. Acho que até quando você foi lá na Microsoft. Sim, a gente falou sobre isso. A gente falou sobre isso. E ele fala um pouco sobre os grandes marcos digitais que a história da tecnologia passou, né? E o primeiro deles, o computador. Depois o computador com a interface de usuário, né? O GUI. E depois a internet. E agora a entrevista é legal, recomendo a galera que tá em casa abrir ali. Forbes, Bill Gates, já vai aparecer a entrevista dele desse ano. Ele coloca isso como um marco e algo que vai mudar completamente a forma como a gente faz negócio, como a gente vive, etc. Então, na minha carreira... E ele volta para operação por causa disso, ele volta para operação ele por causa acredita disso. tanto nisso que ele volta... Ele estava meio que aposentado, fazendo parte do conselho, e ele volta tamanha o entusiasmo que ele tem com a inteligência artificial, certo? Exato. Ele é um dos grandes entusiastas hoje da inteligência artificial no mundo. É um dos pilares nessa parceria entre OpenAI e Microsoft. Depois a gente fala mais sobre isso. E aí, esse boom da inteligência artificial, e é legal você falar isso, e acho que o mercado tem reconhecido muito isso, a Microsoft está muito bem posicionada no tema. Seja a nível de portfólio, a gente vai falar de portfólio hoje, seja a nível de solução, a gente se preparou há muito tempo para estar vivendo tudo isso que a gente está vivendo hoje. E quando eu comecei a ouvir falar sobre e entender o impacto que isso teria no nosso, eu falei, cara, preciso estar no meio disso. Eu estava numa área um pouco mais voltada para canais, para parceiros, sempre no comercial. Eu
Aí acho que vale a gente pegar um minutinho e falar, adoro o comercial. Legal. Tem alguns marcos aí na minha carreira, acho que trabalhar com vendas é um deles. E aí quando eu falei, putz, eu posso juntar o melhor dos dois mundos e trabalhar numa tecnologia que vai impactar completamente a nossa forma de viver e ao mesmo tempo fazer algo que eu amo, que é vender. E claro que nada acontece sozinho, as pessoas que estão ao nosso lado, as nossas conexões, o nosso networking. Claro. Eu trabalhei por um tempo nesse plano, que nem eu te falei, eu tenho já 5 anos de Microsoft, indo para o 6º. E tiveram pessoas que me apoiaram, o Richard, meu atual chefe, a Andrea, que era a minha chefe anterior. Falei, cara, eu quero fazer essa movimentação, mas nada é do nosso jeito no momento que a gente... Não, você tem que também entender ali como as peças se movem e tal. Então a minha mudança também teve muito suporte dos executivos da Microsoft para fazer isso acontecer. Então sou muito grato por estar hoje na posição que eu tô, Marcelão. Sim, mas não foi por acaso, né? Você entendeu que existia um movimento no mercado todo voltado a esse, e você falou, opa, quero estar na vanguarda, quero estar na linha de frente. Né? É esse o entusiasmo que você teve a olhar uma grande oportunidade. Voltando ao tema de inteligência artificial, assim, agora mais diretamente, cara, quando eu digo que é um caminho sem volta, isso vai melhorar todo o processo que a gente pode ter conhecimento. Então você vai imaginar o seguinte: direito, né? A área jurídica vai ter um impacto, já está tendo, né? Eu vou usar um exemplo pessoal, falei isso para você antes do programa, né? Cara, hoje eu por ser empresário, a gente tem bastante relação com advogado, tá? Hoje em dia eu pego um contrato, eu redijo o contrato, eu peço para a inteligência artificial reler o contrato, eu coloco alguns prompts e quando eu termino, eu falo, pô, tá azeitado como eu imagino. Aí eu mando para um cara revisar, quer dizer, ficou mais barato e economiza tempo, porque eu já jogo ali a base do que eu preciso e os meus advogados, que me dão um suporte, praticamente eles só azeitam, quando não, ele fala, cara, tá muito bom, detalhezinho ou outro, quer dizer, isso dá muito ganho no tempo, né? E eu tô falando numa área, então, cara, você vai falar, cara, hoje você vai escrever um texto, você vai ter ajuda da inteligência artificial, cara, e você vai ter, sei lá, o cara que trabalha criando site, às vezes ele precisava de um prompt, ele não tinha, ele joga lá, a inteligência artificial cria esse prompt para ele, para um determinado... Cara, eu tô falando de coisas assim, a gente sabe que é muito além, na medicina, já vi médico falando que tem usado com muita frequência, enfim. Então, assim, é um caminho sem volta, né? E eu queria que você explicasse um pouco onde você tem visto sendo usado e que te dá essa confiança toda que realmente é um caminho sem volta. Eu acho que essa resposta dá para dividir ela em duas partes. Acho que primeiro o Vitor, não Microsoft, claro, né? E como que eu tenho visto a inteligência artificial impactando as indústrias. E aí acho que vale a gente falar um pouco da Microsoft, como ela está posicionando o produto dentro do portfólio, porque a Microsoft teve uma sacada de negócio que eu acho que vai modelar muito a forma como a inteligência artificial vai permear a sociedade. Uhum. Então acho que primeiro a minha resposta, digamos assim, indústrias, por exemplo, criação de conteúdo, né? Um jornalista, quem cria texto, como você falou aqui dos contratos, completamente impactados, porque você tem uma inteligência te empoderando, corrigindo, sugerindo. Corrige seus textos, inclusive. Exato. Eu, inclusive, trabalho com alguns dos principais escritórios de advocacia do Brasil e a gente faz projetos exatamente nessa linha com esses escritórios. Aliás, a profissão de revisor ficou complicada agora, né? Sim. Revisor de texto, ficou complicada a função dele. Ele pode fazer correções, mas não do ponto de vista ortográfico. Ele pode melhorar um texto, fazer a qualidade, mas aquela correção de uma palavra errada, acabou. Acho que agora vai nascer a profissão do corretor que sabe trabalhar com inteligência artificial. Sim. Que empodera o trabalho dele, que consegue processar muito mais documento usando de uma solução embarcada de inteligência artificial. Então, acho que criação, e aí depois vale falar aqui sobre a jornada da inteligência artificial. A inteligência artificial é algo não é novo. A gente fala de inteligência artificial pelo menos desde a década de 50, mas essa inteligência vai evoluindo até chegar na IA generativa, que é a IA hoje de grandes modelos como OpenAI, né, a empresa, e o GPT, que embarcam nessas soluções que geram. Eu gosto muito de dar um exemplo do cachorro e do gato. Deep Learning, Big Data, você falou no começo que eu trabalho muito com dados, inteligência artificial, porque as coisas andam juntos. O dado
alimenta a inteligência. Então, até então, né, eu colocava ali 30 imagens de um cachorro, 30 imagens de um gato, ele processava aquela imagem e ele me trazia, ó, ele identificava, isso aqui é um cachorro, isso aqui é um gato. Uhum. Agora, com a IA generativa, ele não só processa e identifica, mas ele cria. Do Ele vai zero. criar um cachorro. Ele vai criar não é uma foto que você vai achar no Google, que você vai pesquisar, aparece coisa... Não, está sendo criado a Eu partir quero um do nada. cachorro de olho azul e orelha de 2 metros. Ele vai Exato. criar. É isso. Incrível, é né, isso. cara? Incrível. Então, acho que criação de conteúdo... Eu gosto de contar uma história também, como eu sei que tem um monte de empreendedor aqui assistindo a gente, pro potencial que essa inteligência pode trazer. Tem 2 estagiários lá da Microsoft, o Ícaro e o Gabriel. Inclusive, um abraço aí pra eles. Vou mandar o link pra eles assistirem. Show. Eles fizeram um projeto de IA generativa, que um projeto de faculdade, né, TCC e tal, que você ia preenchendo um formulário e aquele formulário ia captando seus interesses, suas preferências, etc. E com base naquele formulário que você preenchia, a IA ia desenvolvendo um produto que atendesse às suas demandas. Uau. E ela não só criava o produto, mas ela criava a campanha de marketing daquele produto. Então você respondia o questionário. Quem nunca respondeu o questionário de TCC aqui? Certeza que muita gente já respondeu para ajudar um primo, um amigo, etc. Algumas vezes já. Exato. A diferença desse é que depois do questionário Ele fica já cria pronto a para campanha você a campanha, o vídeo, o logo. Cara, fala para eles se estiverem precisando de alguém para testar isso aí, estou à disposição, hein, Fernando? Aí, ó, fica a ideia de negócio aqui. Vai economizar nosso tempo bastante. É isso. Então, acho que criação é um ponto. A gente, pensando no mundo da inteligência artificial, efetividade é um ponto extremamente importante. E efetividade, acho que ela permeia tanto o campo externo quanto o campo interno. Então, como que você traz externamente mais efetividade para o seu cliente? Como que você traz mais efetividade para o seu produto? E como que internamente você traz mais efetividade para o seu negócio? Sim. Que processo que hoje você leva muito tempo ou que é complexo? E aqui vale a gente falar rapidinho sobre os modelos de linguagem natural. Os modelos de linguagem natural, na IA generativa, lembra que eu falei de uma IA que cria? Então ele vai criar. O que o modelo de linguagem natural faz? Ele cria conversa, que é o ChatGPT. Sim. Ele vai conversando, ele vai te entendendo, ele vai respondendo e tal. Então, acho que isso muda muito a experiência do usuário, seja ele interno ou externo, dentro da sua empresa. Sem dúvida, cara. Então, esse é um ponto que eu tenho visto muito movimento dentro das empresas, para entregar uma experiência diferente, conversacional. Vou dar um exemplo, cara, que inclusive, eu não sei se foi no dia que você tava, mas foi do dia que a galera do G4 foi. Uhum. Não sei se tiveram algumas sessões, né? Não sei se foi na sua, mas um dos empreendedores era dono de um e-commerce de brinquedos. E para ele a complexidade era a utilização dos brinquedos por aqueles jovens, ou um jogo de tabuleiro, aqueles adultos, etc. E a ideia aqui, para entregar uma experiência diferente para o cliente, é como que eu transformo essa experiência complexa, como ler um manual, ver quantas peças, ver o que tem aqui e tal. Como que eu transformo essa experiência para algo muito mais conversacional, fluido, que eu vou, né, conversando. Então, foi o exemplo que a gente deu lá na reunião. Falei, cara, por que em vez de ler um manual, por que você não tem ali dentro do seu aplicativo um bot que você vai conversando e ele se adapta? Quantos anos você tem? Tenho 6. Então, ele vai ser uma inteligência que conversa com uma criança de 6 anos. Adaptativo. Eu sou um adulto de 23, estou jogando pela primeira vez. Pessoal, beleza. Então, tá todas as cartas em cima da mesa? Você já preparou? Muito mais legal do que você ficar lendo manual ou procurando onde que tá a informação. Sem dúvida, cara, animal. Eu acho que experiência, e eu gosto sempre de reforçar com os meus clientes, tanto interna quanto externa, porque você tem experiência do seu usuário interno também. Eu falei aqui do escritório de advocacia. O escritório de advocacia, você tem um monte de advogado que é usuário das suas ferramentas, dos seus produtos, internamente, e você precisa entregar uma experiência mais efetiva, né? Para fazer, por exemplo, pesquisa jurídica. Uhum. Você tem um alto volume, vou dar outro exemplo aqui, empresa de call center, que você está processando, fazendo transcrição e tal. Putz, você quer uma informação de um atendimento, você precisa ir lá, ler, você pergunta. Você tem uma inteligência ali que vai entender toda aquela transcrição e te trazer respostas prontas.
Então acho que muita coisa, né? Tem muito campo pra gente falar, mas acho que experiência do cliente é um ponto, experiência do usuário interno é outro ponto, né? Eu tenho visto sendo usado muito, empresas de atendimento ao cliente. Quem tem negócio aqui sabe, né? Tem cliente, entregar a experiência final pro cliente, na linha do conversacional que a gente falou, é muito importante. E aí, efetividade, né? Tem um ponto também legal que é personalização, que quando você está atendendo seu cliente, você pode personalizar esse atendimento com a inteligência artificial. Pô, Marcelo, tudo bem? Como é que foi a compra lá da última vez? Precisa de mais alguma coisa, tal? Como é que tá seu filho, sua família? Coisa que você tem um atendimento aqui no bairro, você consegue em escala entregar um atendimento muito mais personalizado. Daqui, cara, tem muita coisa, a gente pode pinar por indústria, a gente falou muito do jurídico, tem o financeiro que está usando muito. Áreas de grandes empresas estão usando muito AI, que pouca gente sabe, ou que pelo menos gente sabe, é RH, porque experiência, usuário interno, onboarding sendo feito com inteligência artificial, completamente de forma totalmente diferente. Uau! Você vai conversando. O processo de onboarding feito via inteligência artificial. Você tem um assistente. Então, quantas vezes eu da última vez, né, quando eu entrei na Microsoft, você passa um dia e tem um monte de informação e tal, certeza que ficam muitas dúvidas. Se você tem alguém para conversar, para ir tirando essas dúvidas, para ir perguntando como é que estão as coisas. Lembra que eu falei que a inteligência consome do dado? Então eu coloco meu dado, minha base de dados dentro dessa inteligência. Sim, sem dúvida. E aí ele vai trazendo as informações. Tem a segunda parte da resposta, mas deixa eu validar, é mais ou menos isso? Você estava esperando? Cara, sensacional. Olha a quantidade de elementos que você trouxe pra gente. Cara, eu nunca tinha pensado em fazer um processo de onboarding usando inteligência artificial. Isso é sensacional, cara. Uhum. Isso é sensacional, porque imagina... Porque assim, o onboarding, muitas vezes, é um playbook. Assim, tem muitas informações que não é... E assim, você dá a oportunidade do cara que está entrando, em vez de você pegar um babá para ele ali e ficar explicando ponto a ponto, desse cara se desenvolver de uma forma muito natural, muito tranquila e tirar as próprias dúvidas, né? Uhum. Qual é o objetivo da empresa? Qual é o lema da empresa? Onde a empresa vai? Quem são os sócios? Quem é o principal cliente? Assim, enfim, coisas que são do interesse dele. Tem alguma regra de uniforme? Tem alguma regra de... Né? E isso vai tá tudo ali dentro. Então, assim, muito bem respondido. Você não gosta de inteligência artificial generativa, né? Uhum. Que você falou. A linguagem natural, muito bacana. O onboarding. E agora você falou que tem uma segunda parte da resposta que eu fiquei agora curioso. Pense assim, aí para dar o contexto nessa segunda parte da resposta, vale mencionar, pouca gente sabe disso, mas a OpenAI é uma empresa investida pela Microsoft. A segunda parte da resposta tem a ver com a Microsoft. A Microsoft aportou 14 bilhões de dólares, um troquinho, na OpenAI. Dá, Fernando? Dá, né, Fernandão? Dá pra passar em Las Vegas? Dá pra gastar no cassino lá? Você dá. gosta de jogar um pôquer? Dá ou não, Fernando? E nesses 14 bilhões tiveram alguns acordos. Primeiro, o contrato de exclusividade, né, em nuvem pública. Então, é fornecido dentro da nuvem da Microsoft todo o serviço que a OpenAI oferece. E também passa por um alinhamento estratégico onde essa tecnologia de IA generativa podemos chamar de ChatGPT, mas tudo que está por trás do ChatGPT embarcando o portfólio Microsoft. Você percebe que na minha primeira resposta, Marcelão, eu coloquei sempre o conceito de copiloto. Sim. O que é o conceito de copiloto? É o conceito onde você tem uma inteligência ajudando o seu piloto a ser muito mais efetivo. Então eu tenho um advogado, mas ele é muito mais efetivo. Você falou aqui do revisor de conteúdo. Eu tenho o revisor de conteúdo, mas com a AI ele fica muito mais efetivo. Aliás, só um detalhe sobre o que você está falando, que é muito bom que você está falando de efetividade. Pessoal, faça um favor para mim e para você. Para de copiar e colar. Você joga lá no ChatGPT, você faz uma pergunta pro cara, pelo amor de Deus, lê aquele de novo, não copia exatamente igual, fica chato pra caramba, você coloca lá tudo bem, a primeira, segunda semana, tudo bem, já foi, gente, pelo amor de Deus, para de copiar lá como é que fala? Dá pra perceber, né? É muito claro isso, os caras hoje copiam um e-mail, eles falam, olha, como é que é, tem algumas mensagens que são muito, espero que esse e-mail te encontre bem, pelo amor de Deus, gente, tira isso, não, é sério, é chato, e isso te deixa assim,
parece que você não teve um mínimo de atenção com o teu cliente ou para quem você estava escrevendo. Então assim, use, mas use com sabedoria. Faça as edições necessárias para não parecer que é um texto robotizado, né? E é muito fácil fazer isso com inteligência artificial. Porém, você quer uma resposta, você acha que já tá bom, você não mexe mais nada e tá tudo certo. Cara, depois pega esse texto, trabalha. Não tô falando para você não usar, tô falando para você usar com mais sabedoria. Então assim, recado dado, que eu acho que isso é uma coisa que estava me incomodando faz tempo que eu queria falar. De um tempo para cá, todo e-mail que eu recebo de algumas pessoas é assim: olha, você tá bem, espero que sim contribua. Vou olhar lá na mídia social do cara. Cara, é completamente escrito por inteligência artificial. Pelo amor de Deus, cara, dá uma trabalhada nisso. Por isso que entendeu? você tem o copiloto e Exato. você tem o piloto para fazer a validação. Claro. Então, esse conceito, lembra que quando eu comecei a responder sua pergunta, eu falei que a Microsoft teve uma sacada que eu acho que vai ser muito a tônica de como o mercado vai adotar a inteligência artificial daqui para frente, que é o conceito de copiloto. Inclusive, os nomes dos produtos são copilotos, os copilots. Então você vai ter o copiloto do Outlook, o copiloto do Word. Todo mundo aqui já deve ter usado o Excel, o PowerPoint. Então você vai tendo copilotos nessas soluções. No fim do dia a solução não é nova, mas o seu copiloto muda, a gente falou de experiência, muda completamente a forma como você lida com essa tecnologia. Sim. Então pensa assim, eu vou ter um copiloto no PowerPoint, e eu já estou usando esses copilotos lá na Microsoft, que vai me ajudar a, por exemplo, preparar uma apresentação. Copilot, prepara para mim uma apresentação de 5 slides com base nesse texto para o podcast do Marcelo Santoro, pumba. Lembra que a gente falou de AI generativa? Sim. Ela vai gerar a apresentação. No Excel, Copilot, prepara para mim uma análise gráfica com base nessa planilha, nessa tabela, com essa identidade visual. Pumba. Olha que animal. Ela vai tornar o trabalho muito mais efetivo. Sim. No e-mail, no Teams, o do Teams é fantástico. No Teams, não sei quantos conhecem, mas o Teams é a ferramenta de colaboração da Microsoft. E uma das coisas que eu menos gosto é fazer ata de reunião, cara. Ah, chato demais. Aí tem que ficar tomando nota, aí você perde uma parte, tá? Primeiro que ele vai fazer a ata, né? Uau. Mas isso a gente já vinha Sim. tendo. Mas vamos supor, eu perdi os primeiros 10 minutos da reunião. Cheguei atrasado. Não precisa mais parar a reunião pra... Putz, não, Marcelo, falamos disso. Não, você perde pro Copilot. O que foi falado nesses primeiros 10 minutos da reunião? Isso em tempo real? Tempo real. Uau. Tempo Isso eu real. não sabia, hein, cara. Eu fui citado nessa reunião em algum momento? Sei lá, você precisou ir no banheiro e tal. Voltei agora. Fui citado. Copilot, quais são os next steps dessa reunião? Copilot, prepara uma ata, manda por e-mail para todas as pessoas presentes nessa reunião. Percebe, o Teams não é novo, o Outlook não é novo, o Excel não é novo, o PowerPoint não é novo. Isso aqui a gente só está falando do M365, que o B2C conhece um pouco melhor. Eu até ia te perguntar, isso no 365, tanto no computador como online, da mesma coisa, da mesma forma ou não? Sim. Aqui a gente está falando da suíte de aplicativos no desktop. Ah, desktop. Desktop, Tá. Exato. Aqui a gente está falando de um produto que está em fase de expansão. Uhum. Então, eventualmente, isso chega no online também, não vejo por que não. Mas no momento atual, é numa linha desktop que vai te permitir tornar o seu trabalho muito mais efetivo. Esse conceito, Marcelão, de você ter um copiloto, um assistente do seu dia a dia, eu acho que é a forma como o humano vai lidar com a inteligência artificial na próxima década. Estima-se, aí eu preciso do número exato, depois se a gente conseguir esse número, a gente joga uma tarja aí. Estima-se que todo profissional do mercado de trabalho, até 2025, a gente está falando de 2 anos. Aí eu gosto sempre da fonte, né? Depois a gente coloca ali a fonte certinho. Vai ter um copiloto ao executar as suas atividades. Animal, cara. Animal. Efetividade, a gente está falando com um monte de empreendedor aqui, conversando. Efetividade, o que a gente falou, né? De gastar aquilo para aquele tempo, aquela energia para aquilo que realmente traz valor para o negócio. Então, aqui, Marcelão, vou dar mais um exemplo para os desenvolvedores. Quem aqui já tem dos empreendedores aqui que tem startup, tem aplicativo, com certeza já falaram com o desenvolvedor. E o desenvolvedor, uma coisa que ele menos gosta de fazer é ficar encontrando onde está o erro do código, transcrevendo um código de uma linguagem para outra.
uma AI que vai empoderar muito os desenvolvedores, que é o GitHub Copilot, que é uma solução também que está dentro do nosso portfólio. Então, eu penso na inteligência artificial, e a gente começou falando sobre o Bill Gates, a mudança do mundo, a forma como vai ser impactada. Eu penso muito assim, da forma como hoje, você não vê ninguém sem um smartphone no bolso, num futuro muito próximo, você não vai ver ninguém sem um copiloto. Seja ele pro que for. Você vai ser seu copiloto pessoal, e talvez você vai ter copiloto nichado. Se ele vai ser seu copiloto, não, esse aqui é meu copiloto de trabalho, esse aqui é meu copiloto que vai medindo aqui como é que eu tô avançando na minha dieta, se eu tô fazendo os exercícios, quantas calorias eu pedi. Mas você vai ter copilotos para acompanhar e tornar a sua vida animal. mais Não vejo a efetiva. hora disso chegar no dia a dia e ser fundamental. Cara, eu tô lembrando uma coisa que vocês falaram, muito interessante que você tá falando, eu quero aprofundar um pouco nesse tema. Você estava falando, eu sei que muitas pessoas têm uma certa preocupação com a inteligência artificial em vazamento de dados. A gente fala assim, o ChatGPT, ele fica estudando o que as pessoas colocam ali e vai, a partir dessas ideias, se moldando. E aí, naquele momento, vocês disseram que a Microsoft funcionava um pouquinho diferente. Sim. Né? Eu gostaria que se explicasse como funciona, porque era algo mais particular, que dependia das informações que você colocava, do banco de dados ali criado. Uhum. Eu não sei, isso faz 4 meses mais ou menos que a gente teve aquela palestra. Eu queria entender o que evoluiu de lá para cá e gostaria que você explicasse um pouco mais sobre a Microsoft. Aliás, Microsoft, não temos ninguém de tech com a gente. Pode fazer aqui propaganda com a gente, porque eu vou falar muito bem isso aí, porque realmente eu gosto muito da Microsoft e é um campo que eu me amarro, cara. E aqui a gente só tem empresário falando, né? Dando sequência, explica aí um pouquinho a respeito desse... Pessoal, são algumas informações que são vazadas e tal, e a Microsoft tem um sistema um pouco diferente de trabalhar. Né? Eu acho que tem uma questão de posicionamento. Sim. Se você for lá no ChatGPT, você consegue ter o acesso gratuito, mas talvez para uma empresa que tem esse tipo de preocupação com relação a vazamento de dados, com relação à segurança daquilo que está sendo incluído, você talvez precise de uma empresa com um posicionamento um pouco diferente. Um posicionamento B2B na linha de enterprise, que é o que a Microsoft oferece. Sim. Então, quando você tem um parceiro como a Microsoft, dentro da plataforma do Azure, que é a infraestrutura que está por trás de toda essa inteligência, que é inclusive com o produto que eu trabalho lá dentro, quando você tem esse suporte para limitar onde o seu dado vai, para ter uma solução de governança até onde essa informação pode chegar, a privacidade, você tem muito mais margem para trabalhar e fazer esses prompts e lidar com toda essa inteligência. Então, lá dentro de casa, o que a gente faz a gente tem uma frase que simboliza tudo isso, que é: os seus dados são os seus dados. Uma vez que você está usando isso dentro de uma subscrição do Azure, isso não vai transacionar para lugar nenhum, isso não vai ser usado para retroalimentar o modelo, para tornar esse modelo, etc. Não. Tanto é que a gente tem grandes empresas no Brasil, o PicPay é uma delas, utilizando exatamente essa inteligência com toda a camada de segurança que pode ser entregue. Talvez, Marcelão, eu não gosto de pensar no certo e errado, eu gosto de pensar no posicionamento. Pô, eu quero mandar uma mensagem tal, rapidinho, pedir pro AI, preparar ali um e-mail rápido, que não vai ter nenhuma informação sensível. Cara, não preciso me preocupar tanto, talvez ali o GPT, o público tal, funcione bem. Mas como a gente está falando aqui com empreendedores, pessoas de negócio, etc., que precisam ter uma camada de segurança, uma empresa como a Microsoft consegue oferecer isso. Porque aí a gente começa a usar os seus dados dentro de um ambiente limitado, dentro de uma subscrição que é sua, e se você quiser ir além, você pode inclusive plugar dentro desse ambiente, dessa subscrição, soluções que vão incrementar ainda mais a segurança daquilo que você está utilizando. Então, eu acho que uma das magias do que a Microsoft oferece eu pego essa API, esse serviço do OpenAI, mas eu uso isso junto com o Sentinel, que é uma das soluções de segurança que a gente tem. Eu uso isso junto com o Purview, que é uma solução de governança. O céu é o limite, cara. Dá pra fazer muita coisa legal, eu tô vendo muito cliente fazendo, mas acho que o ponto de partida o seu dado é o seu dado, eu não vou usar esse dado para treinar o modelo e eu vou garantir que ele não vai ser vazado e ele não vai ser compartilhado para outras subscrições. Cara, que não é jabá da Microsoft, mas assim, vamos lá.
Hoje, se eu preciso, vamos entrar, algumas coisas vão ser repetitivas, mas eu acho que é importante para a galera saber. Se eu preciso de um calendário, como é que funciona com a Microsoft? Quero ter ali uma agenda geral. O que vocês oferecem ali? Outlook, eu gosto do Outlook. É o Outlook que vocês usam e agora também tem o Copilot ali Isso dentro. aí. Legal. O Copilot dentro do Outlook. Dentro do Outlook. Que vai, por exemplo, Copilot, marca esse hoje, né? Tô vindo aqui, marca o evento com o Marcelo Santoro, manda e-mail para ele confirmando se tá tudo certo. Isso aí. Já faz, Você já sai pegou o espírito automaticamente. Automaticamente. Ó, isso aqui já para mim já vai entrar no nosso roteiro para mim se organiza. Desculpa, Trello, Notion, vamos tentar baixar um pouquinho, e-mail, vamos tentar fechar nesse aqui, vamos tentar para ver se funciona melhor. Apresentação comercial, quero ter essa inteligência me ajudando de uma forma que ele vai se aprimorando. Por exemplo, hoje, vou usar um exemplo aqui, eu tenho uma apresentação, hoje o cara me pede um pacote de 2 horas, por exemplo, amanhã eu tenho um cara que é de 10 horas. Eu consigo ter algo ali que naturalmente eu explico e ele faz essa adaptação. E onde seria isso? É isso dentro do PowerPoint. Dentro do PowerPoint. Você então, vai ter eu tô com uma copiloto. apresentação hoje que ela fala assim, no pacote de 5 horas. O cara fala, não, eu quero fechar um pacote de 100. Eu escrevo no prompt ali, ó, quero que você faça as alterações, ele automaticamente faz. Isso aí. Uau, Pensa assim, cara. você inclusive no PowerPoint, eu fiz esse teste hoje, inclusive, a gente estava numa reunião de time lá, estava testando algumas funcionalidades do Copilot. Eu tenho um arquivo, no caso era um press release que a gente vai fazer. Falei, ó, transforma esse press release, eu arrasto o documento para dentro do PowerPoint, transforma esse press release aqui de umas 4 páginas em uma apresentação. em uma apresentação de 3 slides. Sensacional, cara. Pumba. Ah, não ficou bom? Você vai ter o design. Não, transforma, aí eu tenho identidade visual, por exemplo, aqui do Tudo Acaba em Business. Usa as cores, a base, toda a grade. Transforma Animal, essa cara. apresentação e coloca ela na identidade visual desse documento aqui. Ó, Fernando, eu acho que o designer vai perder o cargo aqui com a gente. Depois Não. Ele precisa usar a inteligência artificial para ser efetivo e conseguir entregar esse tipo de brincadeiras à parte. Cara, tô falando planilha financeira, vou usar o Excel. O que mudou hoje? Como é que vai facilitar a vida? Porque pelo que eu tô entendendo, um cara que hoje ele já não é tão bom no Excel, ele consegue se desenvolver. Né? É isso aí. Às vezes o cara não precisa ter um domínio básico importante, mas ele já não precisa ser mais um gênio do Excel para conseguir algumas atividades, né? Pensa que quando você for conversando, vamos usar aqui o exemplo da pivot table. Sim. Né, da tabela dinâmica. Era exatamente isso que eu estava pensando, cara. Você tem algumas funcionalidades ali que você precisa ir clicando, precisa ir puxando e tal. Você tem um copiloto, que você vai conversando com ele. Lembra que a gente falou de redução de complexidade? Sim, sim. Vai reduzindo a complexidade, você vai, putz, melhora aqui, puxa essa tabela dali. Ó, agora cria essa tabela dinâmica, conhece essa coluna com base nessa informação. Então você vai navegar em todas as possibilidades do Excel de forma conversacional. Animal. Cara, aí videoconferência, já falou do Teams. Explica Teams. Um pouquinho mais aí pra gente. O Teams, de todos, é o que eu mais, cara, você sabe. É que esse negócio da ata aí pra mim já ganhou. É fantástico, é fantástico. E pensa que o Teams, ele talvez seja uma das soluções, é engraçado isso, né? Porque parece que ele passou o e-mail. Hoje a gente fica na ferramenta de colaboração. Seja lá qual o pessoal usa, mas a gente fica, pelo menos lá na minha rotina, é reunião o dia inteiro. A gente sai de uma, entra na outra tal. Então, por ser a tecnologia que eu mais uso no meu dia a dia, o copiloto dela é o que mais vai me ajudar. Vou dar um exemplo. Porque aqui a gente está falando de reunião, mas o Teams tem chat, tem documento, etc. Vou dar um exemplo que aconteceu hoje. Eu te falei que eu já estou usando o Copilot. O Teams pode ser integrado com alguma, por exemplo, assim, o cara manda um texto, eu jogo ele automaticamente esse texto para o Word de repente. Sim. Porra, animal, hein, Sim. cara? Aí que é a mágica da Microsoft. Eu digo assim, chamando para o Word e já faz uma apresentação baseada. Porra. Aí que é a mágica da Microsoft. Você tem tudo integrado. Esse animal. Não é que você vai sair de uma solução e é o mesmo copiloto que tem a informação do Word, vai ter a informação do Teams. Animal. Então, ó, puxa aquela apresentação, você coloca o link, a integração é o nosso forte. Que é o animal. É animal. Isso que... assim, por um lado, a Microsoft deixa tudo dentro de casa, porque o cara, depois que aprendeu a fazer ali, meu amigo, ele não vai querer sair, senão ele vai ter um baita trabalho. Não existe café grátis, né? Almoço grátis. Mas a facilidade, primeiro que eu entrar na segurança de dados, que é o próximo passo, vou deixar você responder. Segurança de dados. Como é que funciona ali? Cara, segurança de dados... dados... Já vem no pacote incluso ali dentro toda
essa dinâmica, né? Exato. Você vai ter toda a camada de segurança que a Microsoft oferece. Eu vou dar um exemplo. Questão de dados. Eu falei muito sobre extração de informação, né? Sim. Eu, por exemplo, vou voltar para o exemplo da RH que você gostou. Eu quero perguntar para o meu assistente, o meu copiloto, quanto que eu posso pedir de reembolso. Sim. Talvez o reembolso do estagiário seja diferente do reembolso do diretor ou do presidente, etc. Então, dentro ali da jornada que você tem, você consegue direcionar, bom, esse cargo vai acessar esse tipo de dado. Então, o nível de controle que você vai ter em cima desse dado, para que ele não vaze, para que você tenha a camada de segurança do que a Microsoft pode oferecer, é muito grande. Você consegue... Aí eu falei um pouco de conectar isso com outras ferramentas. O Sentinel. O Sentinel é um CIEM na nuvem. CIEM. Não quero ir muito pro Technicase aqui, mas... Como é que chama? Desculpa. Sentinel. Sentinel. Ah, sim, de Sentinela. Tá. Isso aí. Sentinel. É uma das principais soluções de segurança do mercado, que ele está a todo momento entendendo o que está acontecendo com o seu dado. O que está acontecendo com a sua infraestrutura. Para quem achava que não, a gente vai ter um Copilot de segurança, que vai trabalhar junto com o Sentinel e com o Defender, para você perguntar para o seu Copilot de segurança. Isso vem tudo no Windows 11 já. No pacote ali do pacote Office, junto com o Windows 11, isso deve voar, né? Cara? Tudo integrado. E aí, quando eu coloco essas soluções, lembra que eu te falei que a integração, o cardápio é grande, eu vou conectando? Quando eu trago o Sentinel, trago o Defender, eu consigo entregar uma solução que, por exemplo, o meu copiloto de segurança vai responder para mim quantas tentativas de ataque eu tive na minha base nos últimos 3 dias. Ele vai responder para mim, Copilot, onde que estão possíveis brechas de segurança? A gente tem muito cliente banco, cliente grande, seguradora, empresas que têm dados sensíveis e a todo momento são atacados. O número de ataques que esses clientes recebem por dia é uma coisa absurda. Pensa assim, se eu tenho um copiloto, que eu vou perguntar para ele onde estão minhas possíveis brechas de segurança, ele vai trazer o DNA para mim, ele vai trazer o raio-x para mim. E ele já faz a correção? E ele já te fala onde... Ele não faz se você não quiser. Sim, mas ele te oferece. Mas ele te oferece. Quando você tem o Sentinel, você pode remediar. Então atua em cima disso. E ele vai... Você vai... O copiloto de segurança é muito legal porque você vai armazenando essa informação para depois ir tendo o histórico. Então assim, o céu é o limite. Eu acho que os copilotos vieram para ficar. Quero guardar uma senha, por exemplo. Pô, fantástico. Você tem... Aí, por isso que eu falo da integração. Você tem o Azure AD. Hoje em dia... Como chama? Azure AD. Azure AD. Eu não uso mais senha nas minhas soluções Microsoft. Eu tenho tudo integrado. O meu celular, o meu notebook. Se eu for acessar outro lugar... Hoje uma das formas mais seguras de você acessar suas plataformas, etc. Porque sem a gente vive esquecendo. É o Multifactor Authentication. Single sign-on, alguns conceitos Zero Trust e tal. Aqui, com um único login, uma única senha, ele consegue reconhecer que é você. Ou então, eu quero entrar num notebook não reconhecido que até então nunca tinha entrado. Ele vai mandar uma notificação pro meu celular para validar que sou eu. Isso já é bem comum no mercado, né? Então, só que, mais uma vez, tudo isso dentro de uma única empresa, de uma única assinatura. Sensacional. Você casa com a Microsoft, mas você tem, consegue... mas inclusive você tem uma solução. Exato, de ponta a ponta. O lado difícil de tudo isso, eu gosto de falar que a gente tem competidor de tudo que é lado, né? Sim. A gente compete com todo mundo no mercado de tecnologia, mas o lado positivo é que eu consigo atender o meu cliente. É muito difícil o meu cliente vai para mim, eu preciso disso, cara. Não, a gente tem. Do que a gente falou aqui, cara, é difícil achar coisa que vocês não estão oferecendo hoje e com alto nível. E aí você tem. Como é que seria um pacote? Só para entender, você tem o pacote pessoal, né? Para pessoa, se ela quer até um determinado número de pessoas, e você tem um que é para empresa. Como é que é hoje isso, para a gente entender? Hoje e qual a diferença? Porque assim, por exemplo, o último que eu assinei foi um pacote online, né? Uhum. Pelo que eu estou entendendo, esses copilots são mais associados ao desktop, né? Isso aí. Hoje eu saindo daqui eu vou assinar porque eu já estou convencido que é a melhor saída. Tem uma rampa aí. Tem um ponto importante para dar o contexto em cima disso a gente tem a inteligência, a gente tem os modelos,
Não sei quantos assistiram o Ignite. O Ignite é o maior evento técnico da Microsoft, onde a gente anunciou um monte de coisa nova. Se vocês não assistiram, abre o YouTube, assiste, tá muito legal. O Satya, que é o CEO da Microsoft, fez uma apresentação incrível, falando um pouco sobre essas tendências e tal. E uma das coisas que a gente reforçou foi a nossa parceria com a NVIDIA. Porque a NVIDIA, para você rodar toda essa inteligência, você precisa de processador. Você precisa de GPU, você precisa ter computadores que façam todos esses dados, né? A gente fala aqui da mágica, integração, né, mas tem toda uma infraestrutura por trás. Eu falei do Azure, os chips, né? Os discos, as máquinas virtuais que fazem isso acontecer. Então, um ponto importante é essas soluções estão sendo ampliadas aos poucos. E a gente tem acelerado bastante até esse movimento. Então hoje, esses copilotos estão chegando no cenário nacional, mas global também para as empresas. Só que hoje você tem requisitos mínimos. Por exemplo, você precisa contratar isso para pelo menos 300 usuários. Cada licença desse copiloto, você vai ter ali uma licença E1, E3, E5, que é a licença do M365, que é uma assinatura, você assina. Você vai ter um outro licenciamento do Copilot que vai adicionar ao licenciamento que você tem hoje. E esse licenciamento você precisa ter pelo menos 300. Então, ainda, conforme a gente vai democratizando isso, né, vai chegando, vai ampliando, o acesso vai ficando mais amplificado e dentro desse licenciamento add-on você paga $30 por usuário. Então aqui a gente está falando de uma tecnologia... Para a empresa, $30 por usuário mais ou menos. Para a empresa, $30. Então você vê hoje, esse copiloto, da forma como a gente está falando aqui, é um copiloto muito voltado B2B, para a empresa. E empresa até que grande, né? Porque a gente está falando de mais de 300 funcionários. Mas é uma rampa completamente viável para aqueles que enxergam que faz sentido na solução. Só que você tem outros copilotos. Lembra que eu falei que copiloto é o que mais está tendo, né, no portfólio da Microsoft. É o que a gente enxerga estrategicamente que vai permear as diferentes soluções, como por exemplo do GitHub que eu falei para o desenvolvedor. O cara que é desenvolvedor, ele já pode usar isso. Sozinho. 1, 2, 3 usuários, como muitas empresas já têm usado. O Power BI, que muitos devem conhecer para visualização de dados, você vai ter o copiloto do Power BI te ajudando a gerar dashboard. Uau, sensacional isso. Esse você está em preview, mas esse você não precisa de pelo menos 300. Você pode pelo menos ali já ter 1, 2, 3 tal. Outro exemplo, o Bing. O Bing está mudando muito, cara. Eu te falei, a gente falou aqui nos bastidores, eu tenho acesso ao Open, ao ChatGPT 4.0, Plus, né? Acho que é o 4.0. Mas eu acho que o Bing, não tem custo, tá mais assertivo. Tá muito legal. O Bing tá muito legal. Muito bacana. O Bing Enterprise tal. A única diferença é que ele é até 4.000. Então, era esse papo que ia entrar. Porque no gratuito, você tem até 4.000 caracteres. E às vezes isso atrapalha um pouco. Né? Você tem que ir picotando ali. Mas eu não tenho dúvida do que eu estou te falando. Para mim, ele está mais assertivo, mais bacana, funciona mais rápido. Assim, para mim, ele já passou o ChatGPT, sendo bem sincero. Para o meu uso específico, ele é melhor que o ChatGPT. Porque ele está conectado... A tecnologia por trás é a mesma, mas o Bing ele está conectado na internet, né? Então ele é um buscador que tem muito o conhecimento muito mais ampliado. O repertório dele é maior. Exato. Inclusive, tem uma discussão aí de modelos, né? A gente está melhorando os modelos. Recentemente a gente lançou o GPT-4 Turbo, que aí é uma Ferrari. Mas não está disponível ainda. Ele está disponível, mas ainda num modelo um pouco mais enterprise. Então, assim, e um ponto importante, Marcelo, eu te interrompi, então já vou aproveitar para falar. O Bing, o Bing, os copilotos todos que a gente está falando aqui, o copiloto do Power BI, o copiloto do M365, do Excel, do Word, etc., ele é usado a partir do modelo da OpenAI, que é o GPT.
que a Microsoft fez? A gente pegou a tecnologia por trás desses copilotos e colocou à disposição dos nossos clientes dentro do Azure. Então, por exemplo, aqui, pode ser que tenha alguém ali e fala, pô, ainda não tenho 300 funcionários. Mas você tem a matéria-prima dentro do Azure para desenvolver o seu próprio copiloto. Então, pensa assim, eu tenho a API... Interessante isso, hein, cara? Eu tenho a API, cara, vou fazer o copiloto do Marcelão, que vai entender certinho sua rotina e tal. Você tem uma API que foi usada pela Microsoft para desenvolver esses copilotos, entregar tudo isso que a gente está te falando a nível de inteligência, para você desenvolver o próprio. Vitão, vamos a um exemplo aqui, ó. Vamos trazer para um caso à tona. Aqui a gente está apanhando um pouquinho para roteirização, para que o pessoal, para que venha aqui um operador de podcast e faça... cara, a luz que a gente tem que usar é essa. A câmera ela tem que estar ajustada da seguinte forma, em tal posicionamento e tal. Você tem que visualizar o som tem que estar configurado da seguinte forma. Você tem que olhar se o logo do programa é o correto. Então, assim, toda como se fosse o checklist ali bem criado, né? Como é que um Copilot hoje poderia me ajudar com isso? Por exemplo, para que eu chegue aqui, cara, o cara vai olhar aqui, por exemplo, tá chegando um novo, porque assim, o estúdio hoje, nós temos 2 MyDeck, que até o final do ano que vem a gente já tem no mínimo mais 5, né? Esse é o nosso desafio. Então eu vou ter que padronizar isso, porque aí eu vou ter 2 tipos de câmera, um Prime e um razoável, mas que toda a descrição de uso vai ter que estar lá, né? A gente vai dar o treinamento, mas depois o cara tem que entender. Quando ele tiver dúvida, eu preciso que ele saiba onde consultar, porque às vezes a gente perde muito tempo, o quê? Um cara ligando, o outro ensinando ponto a ponto e tal, né? Do problema de uma empresa pequena, né? Mas que também eu tenho certeza que afeta também grandes empresas, né? Como é que poderia ajudar num sistema como esse? Por exemplo, trazendo à tona o meu problema. Cara, pensa num copiloto que primeiro vai organizar todos os problemas que você tem, no sentido de elencar quais são esses problemas. Tá. Então, copiloto, isso que você acabou de falar. A gente transcreve isso e tal, e você já coloca mastigado para o seu operador o que você precisa. Monta uma lista para mim de quais são os pontos, e aí ele te apresenta uma proposta. Você quer que o copiloto leia aquela proposta e entende se aqueles pontos estão sendo endereçados. E, por exemplo, você vai ter um score daquela proposta para entender, dos 10 pontos que você elencou, 6 deles estão sendo atendidos, mas esses 2 pontos acho que o operador ainda não conseguiu trazer. Copiloto, como que eu posso reforçar essa ideia para ele? Reforçar essa ideia para ele, ou o que você sugere aqui que pode ser feito? Para facilitar. Só que um ponto importante. Sempre, a gente falou no começo, isso a gente tem que reforçar a todo momento, a inteligência artificial anda lado a lado com dados. A inteligência artificial, o insight que ela vai trazer, a informação, tem muito a ver com a base de dados que você está utilizando. Então, para ela te entregar esse tipo de insight, você precisa ter dado. Você precisa ter, por exemplo, um documento onde você está elencando ali quais são os pontos, o que é interessante para você, o que você precisa de retorno, tal, e aí sim ela vai conseguir. Bom, vamos supor, você tem um podcast grande que você usa como exemplo. Você tem ali quais são os critérios de excelência desse podcast. Aí sim ela vai ter uma referência, ela vai ter o dado para te trazer esse tipo de insight. Diferenciado. Para fazer uma avaliação ali, você coloca como é que eu faço para chegar naquele nível. Exato. Assim. Se você puramente soltar, ela pode até trazer, mas você primeiro, uma coisa que a inteligência artificial pode fazer é alucinar. Ela pode trazer informações que não fazem sentido. Ela é artificial. Por isso que a gente sempre fala do copiloto junto com o piloto. Sim. Você tem que direcionar para onde ela vai. Então, se esse operador que está vindo aqui organizar a casa, olhar as câmeras, etc., como que você usa um copiloto para ele, para ajudar ele a fazer o trabalho dele e organizar esse trabalho? Então, talvez, o cara veio aqui e fez tal, tá bom, mas agora eu quero que você estruture um plano de operação para trazer isso para dentro da minha operação dentro dos próximos, você falou de 5? Vamos supor aí que você quer 1 a cada 2 meses, nos próximos 10 meses. É isso aí. Então, qual que vai ser o plano? E aí você vai conversando com ele, aí volta no M365, aí você vai falando,
Cria para mim o Bing, né, que você já está utilizando. Cria para mim tal, mata nesse sentido. Por isso, lembra que eu falei que a sacada da Microsoft foi muito legal? Porque o operador ele vai ter que seguir fazendo o trabalho dele. Ele não vai ser substituído. Ele talvez vai usar a inteligência artificial para ter um trabalho mais efetivo. E estruturar, organizar esse trabalho e ter certeza que, por exemplo, ele está... Vamos supor que você é o cliente dele, né? Ele está atendendo aquela demanda que aquele cliente trouxe para ele. Cara, que legal, cara. Que bacana. Então, e também você, voltando para o papo da Microsoft, só para encerrar ali, você também tem o plano pessoal, né? A pessoa quiser ter ali alguma coisa para uso próprio, ele também consegue ter. E com todas essas funcionalidades ou já não? Aí volta no ponto que eu falei de expansão. Então algumas sim, outras não. Ah, sim. Por exemplo, o Bing sim. O Teams Premium, quem quiser assinar o Teams Premium, o Teams Premium já faz resumo de ata e nem precisa do copiloto. Se você grava a reunião e tal, você pede para ele os insights da reunião, não sei o que. Tem até algumas outras soluções do mercado que fazem isso. O Teams Premium já faz isso. Então, aqui, o que a gente vai ver no mercado é uma movimentação com uma barra um pouquinho mais alta por conta da GPU, da necessidade de processamento, e tem uma rampa até a gente ter a capacidade de processamento para democratizar e liberar isso para todo mundo. Preciso de máquina por trás, eu preciso preparar o meu parque para rolar tudo isso. Então, tem coisas que vão ser enterprise apenas e tem coisas que vão ser, a pessoa quer utilizar o Bing, é um dos melhores exemplos. O copiloto ali do Outlook, tem algumas versões do Outlook que você já consegue utilizar. Então, depois vale fazer essa diferenciação. Mas hoje, Marcelão, boa parte dessas soluções ainda estão no âmbito enterprise, um pouco mais com a régua alta. Mas nessa linha de democratização, né, a aposta que a Microsoft vem fazendo no tema, eu não acho que vai demorar muito para isso. Sensacional. Tá na boca do povo. Sensacional. Vitão, saindo um pouco de Microsoft, falando agora pro Vitor. Vitor, você tá olhando para onde, cara? O que você tá vendo aí do mercado de movimento que interessante ali? Pode ser dentro da inteligência artificial e tudo, mas para onde você tá olhando aí que você acha que vai ser o futuro do mercado ali? Cara, a gente que vive esse dia a dia é curioso, né? Gosta de olhar coisas diferentes, possibilidades diferentes. Eu acho que a gente vai ter uma tecnologia, vou dizer nascendo, porque como eu te falei, a inteligência artificial vem de muito tempo atrás. Mas acho que esse mercado está indo para uma direção que vai permear, que a gente falou no começo, não só as empresas, como a sociedade. Sim. Eu vejo uma sociedade que vai aprender a utilizar a inteligência artificial nos próximos anos, na próxima década. Eu acho que a gente vai errar em algum momento. A gente como sociedade, tá? Não estou falando da gente como companhia Microsoft. Estou falando que as pessoas eventualmente vão perder a mão e tem até algumas utilizações de AI para gerar deepfake, para gerar fake news, causar confusão nas pessoas que eu já acho que são mal utilizadas. Eu vou te dar um exemplo aqui. Uma das coisas mais legais que eu vi de case sendo usado, lembra? AI generativa, que gera cachorro e tal. Você processa o dado da criança, do jovem, e você consegue prever como que esse jovem ficou depois de 20 anos, 15 anos, para melhorar a sua capacidade de encontrar pessoas desaparecidas. Uau. A Polícia Federal está usando isso. Sensacional isso, cara. Você usa a inteligência artificial, você roda ali modelos e tal, você consegue prever. Marcelão pegando essas fotos, você consegue prever como que o Marcelo seria com a idade que ele está hoje, sendo que ele está 10 anos desaparecido. Olha que legal que a tecnologia pode entregar pra gente. Encontrar pessoas. Mas ao mesmo tempo... Fernando, se você sumir, Fernando, por 20 anos, certeza que a Sandy vai te achar, cara. Ela vai ter... Eu vou pensando que meus pais vão me achar. Ela vai te achar, com certeza. Mas ao mesmo tempo, nessa linha, se abre muita margem para deepfake e gerar conteúdo que não reflete a realidade. Então, eu acho que a gente como sociedade, como toda nova tecnologia, né? A gente fala da pólvora, a gente pode falar da internet, a gente pode falar do smartphone. A roda. A internet talvez seja um dos mais emblemáticos. Olha o trem de coisa boa que a internet trouxe. Sim, sem dúvida. Mas acho que tem cuidados, né? Tem as próprias mídias sociais, né, cara? Exato.
Exatamente. Mudou o mundo. Então acho que eu vejo a inteligência artificial mudando e a gente vai aprender ao longo do processo. Acho que a gente precisa educar as pessoas, por isso que eu achei super legal você me convidar para vir aqui. Obrigado mais uma vez pelo convite, porque a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa democratizar conhecimento para que as pessoas entendam que tudo isso precisa ter um limite de privacidade, um limite de segurança. A gente lá na Microsoft, a gente tem 6 princípios de desenvolvimento de inteligência artificial. Toda AI que é desenvolvida na Microsoft tem que obedecer esses princípios, que são a segurança, a privacidade, a imparcialidade. Então eu tenho que ter uma AI que não pode, ela conversa mais com um determinado tipo de tecnologia ou com um determinado modelo, que eu consigo enganar ela, fazer ela trazer um prompt melhor para mim e o pior para o outro, dando uma vantagem competitiva. Não pode acontecer. E eu também preciso que ela seja inclusiva. Então eu não posso beneficiar uma determinada classe social, gênero, grupo, credo, etc. Eu preciso ter uma inteligência que seja para todos. Esse também é um princípio muito importante pra gente. Responsabilidade e transparência. Então eu vejo, cara, uma mudança muito grande na sociedade prestes a acontecer. E já começando a acontecer. Eu acho que, eventualmente, a sociedade vai ter uma curva de aprendizado. E a gente precisa acelerar essa curva para reduzir ao máximo o nível de erro que as pessoas vão ter com essa tecnologia que tem um potencial enorme. Mas eu acho que a gente vai achar a mão. Acho que eu acredito muito aqui no... A gente vê muito a iniciativa privada, né? Como eu falei aqui desses princípios. A gente tem muito conteúdo educando, etc. A gente vê muita iniciativa privada, principalmente no nosso país, né? Liderando alguns temas. Mas eu acho que logo, logo, a nível governamental, as pessoas vão começar a falar mais sobre isso. Acho que é legal isso também, permear as escolas, né? Permear a educação, trazer, né? Da mesma forma como a gente defende a educação financeira dentro das escolas, defender também a educação digital, cada vez mais importante. Sem dúvida, cara. E eu vejo, então, como toda mudança, terão prós, terão contras. E acho que, para tirar um pouco o medo, né? Às vezes acho que tem pessoas que enxergam medo de tudo isso. A IA vai tirar meu emprego. Como você pode usar a inteligência artificial para fazer o seu trabalho? Outros vendem lenço, né, cara? Exato. Exatamente. Como tudo isso que vai mudando. Meu, um dos maiores empreendedores da história, Bill Gates. Sim. Olha o potencial que ele está vendo nisso. A gente pode falar de outras empresas aqui, o próprio Elon Musk, etc. Todo mundo está olhando para esse tema. Por que está todo mundo olhando para esse tema? Porque tem muita coisa prestes a mudar. E onde tem mudança, tem oportunidade. Tem muita oportunidade. Muita oportunidade. E aí você pode ter 2 olhares em cima dessa oportunidade. O meu trabalho, da forma como ele é hoje, vai ser substituído, etc. Mas como que eu posso agregar esse trabalho que eu tenho hoje, colocar AI, colocar inteligência artificial e me transformar como sendo, por exemplo, um jornalista que usa AI, um advogado que usa inteligência artificial, um operador, um vendedor. Outro copiloto que a gente tem lá é o copiloto do vendedor, fantástico. Eu que sou de vendas, adorei esse. Copiloto do vendedor? Que legal, cara. Que ele vai... Como é que chama isso aí? É o Sales Copilot. Sales Copilot. Vou colocar isso aqui. Ele vai te ajudando nas interações com o cliente, vai trazendo o histórico daquele cliente, o que ele ficou contente ou descontente. Consigo colocar isso junto com o WhatsApp de alguma forma, cara? Consegue. Inclusive, tem um parceiro nosso, aí depois a gente fala no offline, que eu posso te indicar para isso. Então, cara, assim, eu vejo o mundo mudando, aí eu vou falar um pouco mais pessoal. Eu quero muito estar perto disso, quero muito trazer educação para as pessoas. Eu até penso, cara, em abrir um canal, em abrir alguma... sem dúvida, você tem muito conhecimento, cara. Um podcast, sabe? Que a gente possa falar sobre, uma página, porque a gente precisa acelerar essa curva de aprendizado. As pessoas precisam entender como que o mundo, para que direção que o mundo tá indo e conseguir extrair o melhor dessa nova era. Cara, eu não tenho... Cara, você tá falando uma coisa, eu vou te falar assim, eu tenho uma... Você tava falando, eu tava escrevendo aqui. Eu tenho algumas coisas que, assim, eu acho que se eu fosse hoje, tivesse a capacidade, se eu pudesse discutir com a mentalidade governamental, cara, no estudo hoje eu incluiria com certeza inteligência artificial. Então já na base, já, molecada, sei lá, 5ª série em diante. Empreendedorismo. Total. Finanças. Gestão de patrimônio, investimento um pouco. Inteligência emocional.
que eu acho que é uma parte sensacional. Então, assim, eu mudaria um pouquinho da grade curricular e incluiria essas coisas, mas não para o cara estudar 3 meses, 6 meses, mas, cara, para ser algo contínuo ao longo do investimento, da formação da criançada. Porque eu acho que tem muita coisa que você só aprende na escola, você não usa o resto da vida, e tem muita coisa que você vai usar pelo resto da vida. Né? Então eu acho que isso seria fundamental, essa mudança, e vou incluir mais uma, quando eu colocar IA, eu também vou colocar tecnologia em geral. Né? Porque eu acho que Perfeito. As grandes potências hoje, elas investem muito nisso. Né? Então você pega Estados Unidos, China e tal, você vai entender que essa é a base você podia colocar até comercial, atendimento, venda, algumas coisas, mas assim, isso aqui é a base, cara. Isso aqui é a base para qualquer profissional, para qualquer criança hoje que vem no mercado saber. Você entrou agora no papo do sales, do comercial, e a gente parou um determinado momento, você estava falando do comercial. Você falou, cara, uma hora a gente vai falar sobre esse tema. Vou te fazer as 2 perguntas que você está me devendo. Primeiro, sobre o comercial, tua participação, e depois eu vou te perguntar também sobre a evolução da inteligência artificial para chegar onde chegou de uma forma rápida, claro. Fechado. Cara, o comercial você fala na minha vida? Como Sim, na sua vida. A gente estava falando um pouco antes assim, acredito muito em Deus, cara. Sim. E o pilar espiritual é um pilar muito importante da minha vida. Que era o terceiro passo que eu ia te perguntar. Boa, já toma nota. Cara, vambora aqui, hein? O papo tá bom demais. As coisas não aconteceram por acaso na minha vida, cara. Eu tive algumas experiências que foram me direcionando, porque lá no começo eu acho isso muito injusto com os jovens. Se tiver algum jovem aí assistindo a gente, porque a gente o jovem muito cedo tem que definir a vida dele e parece que, putz, fiz essa faculdade e tal. Então, no começo da minha carreira, quando eu estava entrando na faculdade, eu imaginava algo completamente diferente. Eu pensava que eu era um cara de número. Eu fiz engenharia porque eu queria ser um cara, assim, de análise, de desenho. Gostava muito de desenho. A gente tinha uma matéria na faculdade de desenho técnico, tal, desenhar peça. Achava que ia por um lado assim de chão de fábrica ou mercado financeiro e tal. E algumas experiências foram transformando essa visão. Acho que a primeira delas, eu fui numa missão na Amazônia, cara. Uau. Fui com a minha, na época, namorada, hoje esposa, meu primo, um dos meus melhores amigos. Eu sou adventista, né? A gente tem uma base na Amazônia que a gente sobe o rio Amazonas e vai parando nas comunidades ribeirinhas, né? E aí você presta todo tipo de atendimento, desde o psicológico, dentista, precisa muito de dentista naquela área, atendimento médico, etc. Cara, ali essa experiência foi enriquecedora para mim em vários sentidos. Acho que aprofundou muito esse meu lado espiritual, mas aprofundou também muito o meu contato com pessoas. Então acho que essa foi o primeiro estralo assim, que eu tive de gostar de pessoas. E eu acho que esse é um ponto muito importante para você estar atento às experiências que você tem e entender aquilo que vai te trazendo prazer, né, cara? Você olha e fala, cara, às vezes você imagina a sua vida, e até de fase de vida, porque há 8 anos atrás tinham experiências que me traziam prazer, que eu queria navegar naquilo, e hoje eu já mudei completamente. Então tá atento àquilo que você tá vivendo, para você não viver uma vida terceirizada, né? Uma vida que agrada os interesses dos outros. Você tá atento, e aquilo foi muito legal para mim, para começar. Bem colocado, cara. A começar a ter... Eu acho que isso rola muito, viu, Marcelo? Muito. A gente terceiriza muito a nossa própria vida, cara. A gente vive muito de acordo com aquilo que os outros acham que a gente devia viver. Mas, de qualquer forma, foi uma experiência muito massa. Gostei pra caramba. E aí, depois, deu estralo pra pessoas, mas eu pensava, bom, de um lado comunitário, como sendo um side job, né? Um trabalho paralelo, tal, que eu vou tocar, vou fazer coisas, vou fazer... ações de voluntariado, e isso eu levo pra minha vida até hoje. Pra você ter ideia, eu lidero o pilar de voluntariado dentro da Microsoft pra América Latina. Uau. Muito massa, assim. América Latina? América Latina. Dentro da nossa estrutura. A gente faz muita coisa legal de voluntariado na Microsoft. E esse é um pilar que eu levo pra minha vida e, cara, ali foi um primeiro passo pra tudo isso. Só que aí eu entrei na empresa júnior da faculdade. E eu fiz FEI. E a Junior FEI foi um momento muito importante da minha vida. Porque
até o Ale, o cara que era do RH da empresa Júnior, eu achei que era uma coisa lateral, nunca pensei em trabalhar com isso. Quando eu fui fazer o processo seletivo, eu prestei pro financeiro da empresa. Fazer as análises e tal. Sempre eu gostei de matemática, física e tal. E engraçado, né? Porque hoje eu sou uma pessoa muito diferente do que eu era, a nível, muito mais conversacional, pessoas e tal. E aí o Ale falou, cara, você tá aprovado, mas você não vai vir pra área de financeiro, você vai vir pra área de vendas. Você tem o perfil de vendas. E foi a primeira experiência que eu tive de vender, cara. Foi, assim, fantástico. O que vocês vendiam ali? A gente vendia projetos de otimização de processos para pequenas e microempresas. E chegou num momento que a gente não tinha projeto. A gente tinha um projeto ativo, acabou o projeto da empresa, não tinha mais projeto na empresa Júnior. Nada. Cara, sabe aquela sensação, e aqui ao lado do vendedor falando, é muito louco essa aventura, cara, de, vamos fechar, vamos fazer, vamos correr atrás e tal. Isso é uma das paradas que eu mais gosto de vendas, essa aventura, a adrenalina. Sim. E ali nesse momento que a empresa estava vivendo, era rua, bater na porta. Ah, tem um lead aqui, o cara, vamos. E, cara, batendo em porta, pô, deixa eu te apresentar nosso portfólio. Eu fechei a minha primeira venda, que foi numa empresa de bordado familiar de 3 pessoas, cara. No Santo André. Esqueci o nome da avenida agora. Cara, foi uma... Eu lembro de ir pra casa com o contrato assinado. Que da hora, sabe? Tipo, pô... Sensacional. Sensacional, vendemos, fizemos, tal, não sei o quê. Vendeu um tesão, né? E... Quando se conclui uma venda, muito... Pra quem gosta, é uma adrenalina animal. É muito legal. E... Fernando, quando assina um contrato, fala, meu sócio Fernando, cara, quando assina um contrato, esse homem mudou o dia, velho. Ele bota a capa do Superman e sai. É muito gostoso. E isso vai te movendo, né? Então acho que ali foi plantada uma sementinha. E quando eu vim para a Microsoft tem posições técnicas e posições comerciais. Eu já fui inserido, por isso que eu falo que eu acredito muito em Deus, porque as experiências foram me moldando e me trazendo para onde eu tô hoje. Eu já fui inserido no ambiente comercial meio que sem saber, meio que sem querer, nem tinha intenção. Sim. E as coisas foram acontecendo e eu caí ali. E hoje, cara, olhando para trás, eu vejo como Deus conduziu a minha vida. Uau. Porque hoje eu tô... Às vezes eu paro e penso, Marcelão, eu vi você falando no começo, cara, sobre a posição e a empresa. Sabe aquela sensação de estar na hora certa, no lugar certo, cara? Não tenho dúvida disso. Tô sentindo muito isso hoje em dia, cara. Tudo que foi... Tive uma experiência uma transição bem complicada, né? Do estágio anterior para esse e tal. Tive que ralar muito, muita sede, assim. Microsoft olha muito isso. Depois a gente pode... Se tiver tempo, senão a gente faz uma segunda parte aí. Falar um pouco sobre assim, esse punch, né? De chegar, vamos fazer, vai dar, tem que acontecer. Cara, sangue no olho, vamos pra cima e tal. Pra estar aqui hoje, cara, na empresa que tá liderando a era da AI, melhor posicionada, e eu tô trabalhando direto com essa solução, fazendo as duas coisas, juntando as duas coisas. Então, cara, muito, muito feliz, assim, e... mais uma vez, os aliados que você constrói ao longo do caminho. Você já é meu aliado, né? Já estamos juntos aí. Sem dúvida, cara. Você vai voltar muitas vezes aqui, viu, cara? Primeiro, porque eu sou completamente apaixonado pelo tema que você domina. Segundo, você é um cara legal e fala muito bem. Terceiro, que você tem uma espiritualidade, que eu quero que você entre nessa linha agora, que você já falou bastante. Mas cara, quem me conhece sabe, eu vou na igreja todo domingo. Eu sou um cara que, pra mim, a fé, a religião tá muito intrínseca. Então, assim, faz parte da minha vida. Eu não falo tanto, mas, assim, é algo pra mim que faz muita diferença. E quando eu me afasto da igreja por um motivo ou outro, eu sinto muito, né? E eu vi, a gente estava batendo papo ali nos bastidores, e eu senti nos seus olhos o quanto isso é importante, você falando também. Então, eu queria falar, como é que você pratica a sua fé, sua espiritualidade? Como é que é isso pra você, cara? Cara, a igreja sempre esteve presente na minha vida. Eu nasci num berço religioso. Meus pais sempre me levaram desde molequinho pra igreja, me batizei novinho. E eu demorei pra levar Deus a sério, sabe? Por muito tempo, assim, na minha vida eu demorei pra levar, assim, cara, viver isso de fato. Nossa, que frase forte. Você demorou muito pra levar Deus a sério. Forte isso, hein, cara? Eu acho que tem muita gente, e eu fui uma delas por muito tempo,
que sabe de Deus, mas não conhece a Deus, cara. E pra mim foi muito tempo assim, cara. Tipo, nunca tive aquela experiência assim de estar junto, por isso que eu falei que a Amazônia foi um momento importante. Tiveram outros momentos na minha vida que foram aproximando as coisas, mas ali, e minha esposa foi uma parte muito importante de tudo isso. Chegou um momento que eu falei, cara, não é esse o caminho que eu quero da minha vida. Não é aqui que eu quero caminhar, sabe? Eu quero ir uma outra rota. E eu comecei a externalizar isso pra Deus, cara. Falou, ó, não tá indo do jeito que eu quero. Me ajuda aqui, pai. Orando, buscando. Joelhão no chão. Joelhão no chão. Não sei, eu quero. Tô com isso assim, mas eu preciso muito mais de você do que de mim, porque eu tenho a minha limitação aqui, né? Ser humano, carnal, movido ao desejo, tal. Às vezes você tá ali, putz, você não... enfim. Então, pai, trabalha aqui que eu preciso. E foi um ano de luta, assim, Marcelo. Foi um ano assim, cara, tentando adotar o... Porque também tem muito a ver com o estilo de vida, né? Claro, sem dúvida. E tiveram algumas coisas, dentre essas coisas, um grupo... A gente criou um grupo de pessoas que se juntavam para estudar a Bíblia. Chamava Renove. E esse grupo que a gente criou foi onde eu consegui, cara, agora é isso. Então, pra mim, a igreja, por mais de eu ter sido nascido nesse ambiente, quando você tem uma experiência real com Deus, a parada funciona de uma forma um pouco diferente. Você me perguntou, puta, como é que é isso pra você? Pra mim, cara, conviver com Deus é uma parada que você tem que também alimentar, sabe? Que você vai plantando semente, você vai buscando. A leitura da Bíblia é importantíssima. Esse é um dos livros hoje que eu mais leio, a meditação. A gente tem um livrinho ali, todo dia eu leio com a minha esposa. Para começar o dia já de uma forma diferente, a oração. Ir à igreja também é importante. A vida com Cristo é uma vida de comunidade. Você tem alguma oração que você gosta, assim, de começar seu dia ou finalizar seu dia? Como é que é isso? Cara, tem uma oração que todo dia eu faço, que é a presença do Espírito no meu dia. O Pai só esteja comigo, dando sabedoria, companhia, porque eu sei que se Ele tiver, as coisas vão estar melhores. Eu acho que esse é o pedido diário. E eu escrevi uma, cara, não sei ainda, porque eu leio. Você escreveu? Mas eu escrevi uma, são uns 3 parágrafos, assim, algo bem legal. Copilot. Copilot me ajuda aqui, fui colocando o que eu queria que tivesse ali e tal, e eu criei, assim, bem do que eu imagino. Que legal. Não consigo compartilhar hoje, que ainda realmente não sei, ainda decorado, mas eu tenho lido ela. Que legal, todo cara. dia, muito legal. forte. Mais uma utilidade aí da inteligência artificial. Eu criei o que eu queria, o básico, né? E pedi que ele ajudasse, cara, ficou muito bom, ficou bacana. Eu vejo em Deus, cara, tem a história do filho pródigo que todo mundo conhece da Bíblia. Sensacional, inclusive. Deus é esse pai, cara. Tá esperando, você abre o coração e às vezes você não escuta. A vida espiritual também é uma vida de altos e baixos. Às vezes você tá lá em cima, o primeiro amor ardendo. Cara, que paixão por Cristo. E às vezes você pediu um negócio, pô, fiz tudo certinho, a coisa não aconteceu. Então você tem os desertos também, Claro. como teve o povo de Israel. Claro. Você tem 40, o povo já ficou 40 anos até chegar na Terra Prometida, cara. Você tem histórias de provações incríveis na Bíblia, como a história de Jó, que é uma das mais emblemáticas. Mas o deserto não é um lugar definitivo. É isso. É um lugar de passagem. É isso. Todo mundo tem que entender isso. Né? É a história da arrebentação. Você vai passar uma arrebentação. Todo mundo tem que passar. É isso. É o fato do deserto. Você vai passar, não sei quanto tempo você vai ficar no deserto. Mas você não pode estacionar lá. Esse é o problema. É um lugar de passagem, não um lugar de moradia, de residência, né, cara? E quando você sai do outro lado, você sai diferente, cara. Revigorado, sem dúvida. Você sai forte. Cara, em sai geral você não cresce. A verdade, assim, é muito duro isso pro ser humano. Mas a gente cresce sempre nas dificuldades. No momento de abundância, de tatuagem, é difícil você crescer, né, cara? É isso mesmo. Às vezes você tá entretido com outra coisa. Na dificuldade você cresce. É isso mesmo. Então, isso acho que conecta muito com a minha história, porque eu vivi muito tempo dentro da igreja sem conhecer a Deus. Uhum. E aí eu conheço a Deus, e a comunhão com Cristo é algo que você tem que ser revisitado, né? Sem E dúvida. repetição. A gente fala muito de disciplina, alta performance no mercado de trabalho.
Claro que aqui não é o conceito de alta performance espiritual, mas é você buscar a Deus. Ter sua disciplina de ler a Bíblia. Cara, como de é que você falar fica com forte? Você vai pra academia. Você for uma vez É resolveu. isso. Você for, É cara, isso. é todo dia. Você vai pra academia, você não tem que ir todo dia. Você chega, ou praticamente quase todo dia, é academia. Né? Tudo que você for fazer na vida pra você ficar bom, você tem que praticar. Pra você melhorar. E É assim, isso. a religião é isso também. Você vai uma vez por semana na igreja, mas não se resume a isso. São os seus pensamentos diários, se você medita, se você faz uma oração, independentemente É disso. isso, cara. Você tem que ter esse exercício, essa prática, e isso te fortalece. Isso te deixa melhor. Como tudo na vida, né? Sabe por quê, cara? O lance é, a gente fala, vou ler um livro, vou aumentar. Porque enquanto você tá lendo esse livro, tem um espírito ali trabalhando, cara. Sem dúvida. E falando com você. Sem dúvida. Não é a leitura pela leitura. Sim. Se não, vou ler aqui livro de tal, motivacional. Não, a gente não tá falando de um livro qualquer, a gente tá falando da palavra de Deus. Sim, sem dúvida. E aí, enquanto você tá lendo esse livro, Deus tá trabalhando. O livro mais antigo. Ele né? tá te trazendo um insight, ele tá te fazendo refletir sobre a sua vida, ele tá abrindo porta para trabalhar na sua vida também. Ele tá te trazendo lições, ele vai, assim, sabe? O Espírito Santo trabalha enquanto você tá buscando essa comunhão. Então, não é a leitura por si só. Não é a oração por si só. Mas sim o momento que você dedica para estar na presença dele. Pô, vou ler minha Bíblia. Pai, esteja aqui comigo agora. Me faz descansar. Tem uma parada legal também no meio disso tudo, que é o lance da entrega. Isso é uma dificuldade que eu tenho, Marcelo. Porque a minha esposa sabe bem, ela vai assistir isso aqui, ela vai concordar comigo. Que eu gosto Qual é o nome muito. da sua esposa, cara? Você citou. Não, você tem que falar dela. Manda um beijo. Parece que você vai apanhar em casa. Um beijo, Mariana. Cara, eu enrolei ela 10 anos. A gente ficou firme ali 10 anos. Ela não desistiu de mim. Te amo, Preta. É a Mariana. Mariana de Pade. Dei até meu sobrenome pra ela, de tanto que eu amo. Falar nisso, amor, beijo, tá tarde. Daqui a pouco eu tô em casa. Te amo. Doutora Fabi. Aqui não tem esse problema daqueles caras. Esses dias eu tava vendo uma entrevista de jogador de futebol, quase morri de rir. Cara. O cara foi falar, pô, mandou um beijo, não mandou um beijo pra mulher errada, cara. Aí ele falava assim. Não, volta. Volta que eu falei isso errado. Cara, como? Você falou pra isso errado. Mas a gente tava ao vivo aí, não dá, né, cara? Que brincadeiras à parte. Fabi, beijo, te amo. Cara, então assim, e aí sua esposa foi muito importante nessa sua mudança também. Sim, ela foi bastante importante. Então ali no lance da comunhão, da comunidade, da fé, né, o que eu tava falando, e ela vai reconhecer isso. Eu tenho muita dificuldade de entregar. Eu gosto muito de ter o controle da situação, cara. Eu gosto de ter tudo assim. A gente que tá assim no dia a dia na pegada, putz. Que nem andar de avião, né? Só monta na vida do outro cara. É complexo, isso, né, cara? é isso. E pra mim, essa foi é até hoje uma das grandes dificuldades que eu tenho. Chegar e falar, Deus, tá nas suas mãos. Quando eu vejo a situação saindo um pouco do meu controle, que eu começo, cara, pai, me faz descansar. Então acho que o lance, a forma como a vida cristã é proposta, né, uma vida de entrega, de fé, de colocar tudo na mão do pai e, cara, seja o que Deus quiser e vai ser bom, porque Ele quer que seja, é talvez uma das melhores partes disso tudo, cara. Viver a vida dessa forma mais leve. Eu que tenho essa dificuldade, né, de controle excessivo, de querer planejar, que nem eu vou viajar agora em janeiro, mas tô planejando quanto que eu vou tudo gastar. no papel já. Papelzinho, Aliás, tal, sai tá daqui. tudo na Microsoft, lá no Pilot ajudando. Exatamente. Você já pegou a minha aqui já. Então é gostoso, cara, viver dessa forma. Irmão, a gente tinha papo para mais 5 horas. Nossa, eu queria continuar. Mas cara. Mas é bom porque a gente vai fazer esse exercício de novo. Boa. Vitão, última pergunta. A gente estava falando muito, eu estava falando de estoicismo com você. Eu sou um fã da filosofia estoica. Né? Eu comecei a ler Marco Aurélio, depois aí veio Epiteto, aí veio outras coisas, né? Que a gente começou Sêneca, que eu comecei a ler, comecei a me apaixonar. Aí vejo muito vídeo, vejo assim muitos insights daí. E aí, dentro da filosofia estoica, porque eu lembrei dela, tem muita coisa que eu até às vezes eu faço comparativos com a vida de Jesus, como ele pensava, e reflete muito no estoicismo, né? E ali eles falam muito na seguinte situação, cara, faça o seu melhor no que você pode controlar, foque no que você controla. Eventos externos que não
assim, não perca seu sono com eventos externos. Não deixa que esses eventos externos te deixe ansioso e que a sua mente saia da paz pelo que você não pode controlar. Um exemplo, você entrou num avião. Cara, você está na mão do piloto. Você tem a opção, a escolha de não entrar. A partir do momento que você entrou, meu amigo, não tem mais o que você fazer. Você está na mão do cara. Então, assim, não adianta a tua ansiedade, seu desespero não vai mudar em nada. Né? Então, assim, você tem uma série de coisas. Cara, você tem que resolver um problema daqui 60 dias e você depende, sei lá, da avaliação de um juiz. Alguma, cara, não tem o que você fazer, está na mão de outros. Ou vai ter um temporal, infelizmente, cara, você não tem como prever, você não tem como colocar. Então, assim, faça o seu melhor. Né? Faça o seu melhor, cuide do que você pode cuidar, mas o que não estiver sob seu alcance, que não estiver na sua mão, deixa na mão de Deus. É isso, cara. Até tem nessa linha de controle, uma experiência que eu vivi no âmbito profissional, que quando você é estagiário, todo mundo quer ir pro trainee, né? Sim, claro. Baita programa sonho, legal, né? Tal, é o sonho, você já dá aquela rampada financeiramente. Eu nunca fui trainee, cara, sempre tive o sonho de ir. Não, e o programa de trainee da Microsoft é muito Deve massa. ser sensacional, né? Um monte de viagem internacional e tal, e do dia que eu entrei, sempre foi meu primeiro sonho. Cara, é isso. E toda aquela fome era pra chegar nisso. E aí eu, um belo dia assim, tal, avançando na carreira, falando com o meu chefe, já no 2º ano de estágio, faculdade prestes a terminar. Falei, chefão, e aí, cara? Como, cara, muito pitbull, o Tavano. Como que pode ser daqui pra frente, tal, não sei o quê. E não tinha vaga pra mim. Não tinha vaga pra eu entrar no programa de trainee. E eu tava perto de terminar o estágio, precisava fazer algum movimento de carreira, né? Não dava pra ficar sem trabalhar. E eu assumi uma posição em uma outra área como terceiro. Dentro da Microsoft, mas como terceiro. Aquilo ali, aquela semana foi uma das semanas mais difíceis, assim, pra mim, cara. Tudo aquilo que eu ralei, porque eu ralei muito, cara. Tudo que eu tentava aprender, tentava correr atrás. Eu, não, vamos. E aí, depois de 1 ano e 8 meses, 1 ano e 10 meses, se esforçando pra aquilo acontecer, você olhar e falar, putz, não deu? É totalmente decepcionante. Claro, frustrante. Eu passei 6 meses nessa outra área. E antes de ir pra essa outra... desses 6 meses, né? 2 semanas depois que eu fui ser terceiro, o Tavano, que era aquele chefe, falou, cara, vou te trazer de volta pra SMB daqui 6 meses como trainee dentro do programa. E aí aquela alegria, tal, não sei o que, tal, beleza. Cara, por que eu tô contando essa história? Porque se eu não tivesse passado por aquela área, eu não teria conhecido as pessoas que hoje me levaram pra trabalhar com inteligência artificial. Olha só, cara. Olha só como é a vida, não? Então, assim... Os caminhos de Deus, né? O lance de controlar e querer a coisa muito certinho, você tá limitando o incrível que pode ser. É difícil. Os planos de Deus, né, cara? É difícil. Às vezes eles fazem curva, né? Exato, é o que a gente tá falando do deserto. É transitório, cara. Quando você tá lá dentro, a gente fala aqui, né, pô, podcast, não, passa por isso, tal, motivação. Mas na hora é difícil, cara. Porra, você se claro sente um lixo, 1 ano e 10 meses dando... Cara, qualquer empresa que você abre é assim, irmão. Você acha todo negócio que você vai fazer, você acha que é lindo, cara. Você vai passar por um deserto, tem gente que desiste. Tem gente que não. Você vai passar por um deserto, você vai passar pela arrebentação. Se você não tiver sangue frio e falar, cara, meu propósito é maior, você morre na praia. É isso. É o que você falou, na vida empresarial é a mesma coisa. Eu tenho algumas empresas, cara, eu tomo xingo todo dia da galera. Quando você tá começando, você fica bravo, tua mulher fica brava, tua irmã fica brava, tua família, teu filho, todo isso. Eu não tô usando o meu caso, fica bravo, porque assim, você tem cada hora teu sócio, seu parceiro, cara, porque a galera acha que tudo é rápido. Não é, às vezes não é, né? Por que você dedica tanto tempo? Por que você faz isso? Por que você faz aquilo? Imagina o Fernando que tá... Coitado do Fernando. O Fernando chega aqui 8 da manhã e vai embora 10 horas da noite todo dia, entendeu? Então, assim, é porrada, cara. Agora, as pessoas só querem ver o resultado final. Só que ninguém quer participar. O besta e o bestial, né? Deu certo, você é bestial, monstro. É isso. Errou, besta. Ou não deu certo. Enfim. Vitão, primeiro, vamos lá. Vitor, queria te agradecer muito pela sua participação. Foi muito legal, Marcelo. Cara, obrigado, animal, cara. de verdade.
um dos caras que eu conheço, cara, que agora a gente já é amigo. Aliás, nossa relação, só para frisar, nós conhecemos, eu fui pelo G4 numa palestra da Microsoft. Cara, eu fiquei tão encantado com a forma que esse cara apresentou os produtos da Microsoft que eu falei, cara, eu vou abrir eu nem tinha aberto ainda o estúdio. Falei, em 2 meses vai sair um estúdio, 1 mês, sei lá. Cara, eu vou te levar para ser entrevistado, né? Cara, foi muito legal, a gente bateu um papo, virou amigo. Agora, quando eu tenho alguma dúvida, pergunto para ele, manda uma mensagem, a gente se fala. A gente vai abrir um negócio junto. Vamos abrir um negócio junto, pode ter certeza. Até porque, eu já falei para vocês, eu sou completamente apaixonado por tecnologia. Eu desenvolvi isso em mim de uns anos para cá e a inteligência artificial para mim é algo espetacular. Então, cara, primeiro eu quero agradecer a Microsoft por ter te liberado para você poder participar aqui, né? Que é uma empresa grande, gigante. E, pô, muito obrigado. Obrigado por compartilhar seu conhecimento. Você vai voltar aqui para falar de inteligência artificial. Queria que antes de você dar seu recado final, cara, por favor, deixa as suas mídias sociais. Como é que a galera te acha? Como é que o pessoal te segue aí? Porque é importante, cara. Você é um cara que tem um conteúdo muito bom, muito jovem, engaja muito com o seu público, né? Assim, eu acho que você tem uma linguagem muito... muito fácil de ser entendida, né, cara? Você consegue se comunicar bem tanto com o cara que é mais velho como o cara que é mais novo e tem essa credibilidade da idade, principalmente para o público mais jovem. Cara, você vai ainda sentir o gostinho do empreendedorismo e não vai demorar muito, tenho certeza disso. Microsoft, tô roubando seu profissional, não. Vai ser lá. Cara, eu tenho redes sociais, é meio complicada, VitsDP. Como é que escreve isso? VITSDP. Vai pra descrição, né, Fernando? Boa, então tá aí na descrição, VitsDP. Como é VitsDP. que é? Desculpa. VITSDP. VITSDP. Eu preciso falar mais sobre inteligência artificial nessa rede, cara. E LinkedIn também, a galera que quiser adicionar, bater papo de... cara, que a gente fala. Qual que é o seu LinkedIn? É Victor de Pardi, já deve encontrar, se não coloca a Microsoft ali que aparece. Pardi, Microsoft. Cara, e deixa a sua mensagem final aí pra galera. Marcelão, primeiro agradecer você. Aliás, o que você achou do estúdio, irmão? Pô, animal, muito legal. Espero que... Você viu que assunto não falta, eu gosto de falar também, como bom vendedor. Gosto pra caramba de falar. E acho que isso vai de encontro com uma missão de vida que eu tenho de educar as pessoas a respeito de um tema tão importante. Então aqui você tá me dando espaço para fazer aquilo que eu acredito que tem que ser feito. Né? Quanto mais pessoa estiver falando sobre isso, que nem eu falei, o potencial dessa tecnologia é maravilhoso, mas a gente precisa canalizar todo esse potencial para o bem. Então, para mim é uma oportunidade gigante estar aqui com vocês, falando sobre isso. Obrigado pelo espaço. Acho que, mensagem final, a gente não precisa ter medo do que está prestes a acontecer. A gente precisa ter coragem para enfrentar esse novo momento. Não acho que as coisas serão encaminhadas numa outra... Não, esse mundo está prestes. Se já não começou, está prestes a começar. E acho que aquele que tiver a coragem, a ousadia de enfrentar esse novo mundo de frente, enxergar as oportunidades inerentes a isso, vão largar na frente. Para os empreendedores aqui, né? Vão ter muito sucesso. E eu acho que é esse olhar que a gente tem que ter para esse novo momento que está vindo. Usando toda essa plataforma para ter ainda mais efetividade, sucesso e tudo mais. E inteligência artificial com a Microsoft não tem jeito, né? Isso. Líder de mercado hoje, parceiraça aí da OpenAI, como você disse, né? Que é a criadora, tem o Bing também muito bom, trabalhando de uma forma muito, muito interessante. Pessoal, gostaria de agradecer você pela sua audiência. Lembrando, minhas mídias sociais, Marcelo Santoro 80, tanto no TikTok como no Instagram. No LinkedIn você vai achar como Marcelo Santoro. Agora, o Tudo Acaba em Business está também no Spotify, além do YouTube, está no Spotify. Você pode achar também a nossa casa, Otimize Studios, no Instagram, @Otimize Studios. E se você quiser, se gostou do programa do Tudo Acaba em Business, siga a gente também no @Tudo Acaba em Business. Galera, muito obrigado pela sua audiência. Esse podcast foi animal e semana que vem tem mais um grande convidado. Muito obrigado, fui, uma grande semana para vocês. Valeu! Caralho, que podcast.